Pílulas de Saber e Sabedoria. Episódio de hoje: Comunicação de notícias difíceis e Covid-19, parte 2. Cenários de óbito. Morte em pacientes adultos, idosos e adultos jovens. E morte em crianças. Morte em pacientes adultos, idosos e pacientes jovens, sim, é sabido que este é o cenário mais frequente que estamos enfrentando de mortes. Lembrando que a maioria destas mortes por Covid-19 são inesperadas e agudas. O fato de uma pessoa ser idosa não significa que ela tenha critérios de terminalidade. Especificamente no caso do Covid-19, isto significa maior risco de morrer. Devemos lidar com maturidade a respeito das mortes e estarmos preparados para muitas que ainda podem ocorrer. Profissionais na linha de frente devem ser cuidados para evitar colapso físico e mental. Assim, as recomendações de comunicação para a morte de adultos e idosos são: tenha um time de comunicação formado na instituição. Mesmo que executem outras funções, designe esse time para esta linha de frente. Siga o fluxo de notícia de óbito por telefone com atenção aos detalhes. Atenção à saúde mental dos colegas, alternando quem dará as notícias difíceis. Estabeleça um fluxo de trâmites funerários para facilitar e designe uma equipe para tal. Quanto à morte da criança, é sabido que a morte de uma criança é muito mobilizadora, tanto para os familiares quanto para a equipe que acompanha. Nós todos fomos educados a acreditar que a morte pertence apenas à última fase do ciclo de vida, a velhice. Mas sabemos, por mais que seja difícil, por isso muitas vezes negamos, que a morte é parte da vida e não há critérios lógicos para acontecer. Muitos questionamentos acompanham os familiares quando uma criança morre, e os sentimentos podem ser intensos e desestruturantes, sendo a culpa frequente voltada para si ou para a equipe que a acompanhou. Considerando que a criança, por ainda estar em desenvolvimento, precisa dos cuidados do adulto, os mesmos tendem a sentir que falharam no seu papel. Como parte do processo de luto, este sentimento tenderá a ir amenizando quando as primeiras reações de impacto e choque forem sendo substituídas pelo significado que aos poucos vai sendo construído. Lidar com a ausência é um aprendizado muito difícil e conviver com o vazio passa a ser um grande desafio. Portanto, recomendações aos profissionais de saúde sobre morte de criança na pandemia Covid-19. Primeiro, as reações dos familiares poderão ser direcionadas para vocês. Segundo, acolha com empatia e respeito. Alguns argumentos não farão sentido nesse momento, mas acolha. Terceiro, cuidado para não falar sobre suas crenças. Elas podem não servir para outras pessoas e até gerar um efeito contrário, levando-os a se sentirem agredidos. Quarto, reconheça a dor. Diga o quanto isso é difícil, mas nós não sabemos o quanto dói no outro. A dor é inteiramente dele. Quinto, pergunte de que maneira pode ajudá-lo nesse momento. Perguntar ajuda a não fazer o que não é importante para o outro. Sexto, cuide de você. Algumas mortes impactam mais, pois tocam dentro de nós. Reserve um tempo para você. Deixe seus sentimentos saírem. Converse com alguém. E por último, permita-se indignar, ficar triste, com raiva, permita-se sentir. Ninguém dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo.